Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada, pessoal. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Hoje o pastor Mike vai pregar a diferença entre a vontade de Deus e a vontade do homem. O que é a vontade divina e o que é a vontade terrestre? Nós chocamos muito, né? Existe muito choque entre essas duas vontades. A gente passa muita dificuldade para obedecer Deus. A gente está vivendo um período que a gente interpreta e entende que Deus tem que sempre nos atender, como se Deus fosse, até posso dizer, como se Deus fosse o nosso servo, né? Que Deus ele tem que atender todos os nossos deleites, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos e assim por diante. E a gente sabe, biblicamente falando, que não tem nada a ver. Então eu queria que hoje você estudasse junto comigo e prestasse bem atenção, que na verdade, esse choque, esse conflito, ele existe. Em Lucas capítulo 22, no versículo 39, eu não sei se você tem um título acima do versículo 39, está escrito assim, ó, Jesus no Getsemane. Está escrito assim na sua Bíblia Sagrada, Jesus no Getsemane? Está escrito? Então, Getsemane, pessoal, só para você entender, Getsemane significa prensa de azeite, ou local de esmagamento, para conseguir o suco daquela fruta, ou daquela oliveira. Então Jesus, se você for ver no versículo 39, diz assim, ó, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Você vê Jesus, para viver sobre a face da terra e fazer a vontade de Deus, frequentemente ele ia se esmagar, frequentemente ele ia a Getsemane. Getsemane é prensa de azeite, ou esmagamento, lugar de esmagamento de oliveiras, para sair o suco. Se você é uma pessoa que você quer viver a vontade de Deus sobre a face da terra, você precisa frequentemente se esmagar, você precisa frequentemente se apertar, você precisa frequentemente ali entrar em oração, buscar Deus. E você vai ver já logo abaixo que o próprio Senhor Jesus ele fala que se nós não orarmos, nós vamos entrar em tentação. Nós vamos não fazer a vontade de Deus, nem a vontade do homem, pode ser muitas vezes até a vontade do diabo, se nós não orarmos e se nós não nos quebrantarmos. Precisamos nos quebrantar. Então Jesus, como diz a Bíblia Sagrada no versículo 39, e saindo foi como costumava, ele era constante. Então constante no Getsemane, constante no esmagamento, constante em fazer isso. E também os seus discípulos o seguiram. E olha só que interessante, e quando chegou àquele lugar, ele disse, foi o que eu falei, ó, orai para que não entreis em tentação. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, irmãos, mas extremamente interessante mesmo. Se nós não tivermos uma vida constante de oração, Jesus está falando que quando o diabo vier nos atacar, quando o inimigo vier se levantar contra mim, contra você, nós vamos falhar, nós vamos errar, vamos acabar deixando as coisas de Deus de lado. Então o próprio Jesus, aí alguém pode dizer, mas Jesus era o próprio Deus encarnado sobre a face da terra, mas ele vem em forma humana. A Bíblia diz em Filipenses que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e ele foi servo. Então Jesus, como homem, ele vem ensinar para mim e para você que nós precisamos ter uma vida de oração constante. Podemos até falar um devocional. Quando você vê que Jesus constantemente ia para esse lugar, é um devocional. E a Bíblia Sagrada fala aqui também que ele está dizendo, olha, você vai acabar entrando na tentação do inimigo se você não orar. Mas o que eu quero falar está mais abaixo. 41 diz, e apartou-se dele cerca um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava. Isso aqui você nota que não é uma oração, irmãos, conjunto. Não é uma oração que ele faz em conjunto. Ele faz uma oração sozinho. E tem muitas coisas que você não vai resolver vindo à casa de Deus e orando com o grupo.
Tem momentos na nossa jornada, na nossa caminhada, que para a gente decidir alguma coisa, ou até aceitar alguma coisa, que você vai ver logo mais abaixo sobre isso, que o Getsêmani foi um lugar de decisão, Getsêmani é um lugar de aceitação, né? E aí você vai observar que Jesus, ele deixa os discípulos para trás, e ele vai mais à frente, ele vai mais adiante sozinho. Eu não sei se você recorda na Bíblia Sagrada, mas o próprio Jacó, quando ele foi resolver uma situação, né, com Deus, ele deixou toda a família dele passar à frente, o Val de Jaboque, e ele ficou para trás sozinho. Ali ele lutou com Deus e com os homens, e ele venceu, ele conseguiu vencer, e a vida dele foi mudada. Eu não sei se você lembra, mas aquela oração que o Jacó fez, ele saiu então com o andar dele mudado. O anjo tocou na juntura da coxa dele aqui, e ele deslocou, e quando deslocou a juntura da coxa, você vê que ele anda diferente. Então muitas vezes para nós andarmos diferentes, para nós termos experiências com Deus, é sozinho, é deixando os outros para trás, e é uma coisa que eu tenho que tratar eu sozinho direto com Deus. Mas o que Jesus tinha que tratar com Deus diretamente, que deixou os discípulos para trás, levou eles até o monte, mas deixou eles para trás, e logo depois ele vai e fica sozinho. O que ele faz aqui? E orava dizendo, no caso, né? Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Chegamos então aonde eu quero pregar. Até aqui foi só uma pequena introdução, eu li alguns versículos, expliquei alguma coisa, mas aqui está o ponto que eu quero pregar para você hoje. Isso aqui praticamente vai ser a base e o enredo do que eu vou pregar, o esqueleto do que eu vou pregar está aqui. Que Jesus, ele não queria, essa é a tônica aqui desse versículo, Jesus, ele não queria se entregar na cruz, mas ele diz: se o Senhor tiver um plano B, se o Senhor tiver um outro plano, tudo bem, mas eu não quero me entregar na cruz, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Será que nós temos feito esse tipo de oração? Será que nós estamos orando para saber qual é a vontade de Deus, ou nós estamos chegando já com uma ideia formada diante de Deus, pedindo para Ele abençoar? Você sabia que o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando nesse momento aqui, que muitas vezes a vontade de Deus, ela vai conflitar com as minhas vontades. A vontade de Deus, ela vai acabar mexendo comigo. Tem coisa que Deus ele vai querer, tem coisa que Deus vai pedir, tem coisa que Deus vai pedir para mim e para você, que você não vai querer fazer. Tem coisa que vai mexer contigo. E inclusive isso aqui, Jesus sabia o que ele teria que sofrer. Jesus sabia que a morte através da crucificação, a morte, sabe, tomar chicotada, apanhar. Se você for observar na história como é que era o azorrague que iam bater em Jesus, ele era um pedaço de pau assim, e tinha 7 listras de couro na ponta, e na ponta de cada listra tinha caco de osso e caco de ferro afiado. Então quando batia nas costas grudava, quando puxava arrancava pedaço da carne. Vamos dizer assim, os cravos que ele ia ter que enfrentar eram desse tamanho. A coroa de espinho era uma coroa de espinho dos desertos de Jerusalém, que era praticamente alfinetes. Para você ver, para eles formarem a coroa de espinho, para colocar na cabeça de Jesus, eles não puderam colocar a mão, eles tinham que fazer como se fosse com alicates, porque se encostava, furava, e iam cravar na cabeça de Jesus. Pegaram um pedaço de madeira de cana e bateram na cabeça do mestre. Então ele sabia tudo o que ele iria passar, fora a humilhação e ser exposto ao vitupério. O catolicismo expõe Jesus na cruz como um tapa-sexo. Não tinha tapa-sexo, irmãos, não tinha tapa-sexo. Eles não colocavam o tapa-sexo, ele ia nu para a cruz. Pensa um negócio desse. E Jesus, ele disse: Pai, eu sei da missão, eu sei o que eu vim, eu fui enviado para fazer, eu sei disso, mas eu não quero. Se o Senhor puder afastar de mim esse cálice, eu não quero beber dele, eu não quero beber desse cálice. Se o Senhor puder afastar de mim, passar à frente, sabe, tudo bem, mas eu estou aqui. E olha que coisa interessante que você vai observar aqui na Bíblia Sagrada, que eu estava, colocando, que tem muitas vezes que você vai fazer várias orações em relação a isso. Porque se você for pegar esse mesmo trecho de Lucas 22 aqui, também em Mateus fala a mesma coisa. Mateus 26, por exemplo, 44, vamos lá?
Mateus 26, 44, deixa marcado aqui que eu vou voltar para cá, é claro, né? Mateus 26, 44. É a mesma passagem, só que escrito por Mateus. Mateus 26, 44 fala assim, quer ver? Olha que interessante. E deixando-os de novo, leia comigo todo mundo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Você viu quantas vezes Jesus ele foi até o Pai, pedindo que aquilo ali não acontecesse? Que se tivesse outra forma de salvar a humanidade, se tivesse outro meio de salvar o ser humano, ele aceitaria. E aliás, ele mesmo, partindo de Jesus, homem, ele não queria aquilo. E ele foi lá, ele orou 3 vezes, orou 1, orou 2, orou 3. Você vê que ele está tentando pleitear, mas você vai notar que Jesus ele não vai conseguir ter êxito. O que eu vou aprender? Como assim não vai conseguir ter êxito? Porque o Pai não vai mudar. O Pai não vai mudar. O Pai não vai voltar atrás. E você já sabe a história, eu já sei a história. E louvado seja o nome do Senhor, que Jesus foi até o fim e se entregou por mim e por você. Mas o que a gente acaba entendendo? Então ele foi orar, e aí ele não conseguiu receber de Deus o que ele queria, que era um plano B ou outra forma de salvar a humanidade. Mas ele sai daquela oração tendo que fazer o que Deus quer e não o que ele quer. Então tem vezes que nós vamos orar, e você vai orar 1, você vai orar 2, você vai orar 3, e não vai receber de Deus a resposta, mas você vai dar a resposta a Deus. Mas a gente não entende isso. A gente pensa que sempre Deus vai ter que me atender, e vai ter que ser do meu jeito, e vai ter que ser das minhas vontades, da minha forma, a forma que eu quero. Só que Jesus está ensinando, irmão, eu estou falando de Jesus, irmãos. Eu estou falando de Jesus, o próprio Filho de Deus, o primogênito entre muitos irmãos. Eu estou falando de Jesus de Nazaré, aquele que chegou diante do túmulo de Lázaro e disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouves. E ele chamou Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu para fora. Eu estou falando de Jesus, só você entender. Jesus ele chega e ele diz um dia para um coxo: levanta, toma tua cama e anda. O cara se levantou e saiu caminhando. Eu estou falando de Jesus que multiplicou pães e peixes, e tem momento que ele não vai ser atendido. Ele vai pedir 3 vezes a mesma oração com as mesmas palavras, e Deus vai dizer: não, eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás, tem que ser feita a minha vontade e não a tua. E Jesus ele foi bem claro, ele falou: Pai, eu estou pleiteando porque não é o que eu quero, mas eu vou te obedecer. Aí a gente lembra de Jó 42, acho que é 42 versículo 6, abra rapidinho para mim, Jó 42, não é 6, eu acho que é o 2, põe o 2 para mim, deixa eu ver se é o 2, isso aqui ó. Olha só o que o Jó um dia disse na Bíblia Sagrada: bem sei que tudo o Senhor pode. E olha só, agora vamos ler comigo. E que nenhum dos teus planos, ou dos teus pensamentos, das tuas ideias, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. É isso que está fazendo com que eu e você, nós venhamos patinar, e nós não venhamos dar andamento à nossa vida. Nós estamos vivendo mais a nossa vontade do que a vontade. Mas aí vai dar problema, porque o plano de Deus não pode ser impedido. E aí você vai, por exemplo, fazer qualquer coisa na sua vida. Você abre uma empresa, você ingressa no ministério, qualquer coisa você vai fazer na sua vida, você vai e mete a cara, porque você tinha um plano, tinha uma ideia, não consultou a Deus, não pediu a Deus, não tem base bíblica, não tem uma direção direta de Deus, e você vai, mete a cara para fazer aquilo ali, começa a dar errado, tranca, o negócio não vai para frente, e aí você diz: Deus, abençoa o meu plano, abençoa, Deus, a minha ideia. Aí você consegue imaginar Deus fazendo assim: sim senhor Michael, o que você quer que eu faça? Eu quero que você faça tal e tal coisa, pai. Eu determino que o senhor faça tal coisa. Aí Deus diz assim, imagina você imaginando Deus no céu: então está determinado, meu Senhor. Você acha que Deus vai fazer, irmão? Você acha que Deus vai fazer a minha vontade? Esse é o nosso grande problema. Se Jesus fez 3 vezes a oração, se Jesus fez 3 vezes, e eu vou te falar mais, volta lá em Lucas 22, que eu não acabei ainda em Lucas 22, então só te mostrei em Mateus, que Jesus fez 3 orações, porque não tem em Lucas, Mateus, né? Mateus está escrito, aí em Lucas a Bíblia diz assim: Pai, se queres,
Ou seja, eu estou disponível o que o Senhor quer e não o que eu quero. Passa de mim esse cálice. Toda vez que você lê a palavra cálice, na Bíblia Sagrada relata coisas ruins. Cálice, cálice do sofrimento, cálice que vai ser derramado sobre a face da terra. Quem já leu o Apocalipse? Os cálices que são, na verdade tem uns cálices que já estão sendo derramados, você já está vendo, né? Não precisa falar muito. Pai, se queres, passe de mim esse cálice, todavia, contudo, porém, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, por mais que eu esteja em conflito, por maior luta que eu esteja passando, ainda assim, a sua vontade está em primeiro lugar sobre todas as coisas. Ainda assim, mas não é fácil, irmão, não é fácil que eu estou te falando, não é fácil. E ele diz assim agora no próximo versículo: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Você vê que coisa interessante, irmão. Quando você está aberto a fazer o que Deus quer, Deus vai enviar o sobrenatural para você. Quando você é duro e você quer fazer os teus planos, você quer viver as tuas ideias, Deus não manda anjo, tá, irmão? Só você tem que entender, anjo se manda para quem está decidido não, mas quem está aberto para fazer o que ele quer. Aí Deus manda um anjo, e diz que um anjo vinha e confortava. Mas olha o que diz, o anjo veio, olha a situação, próximo versículo, põe na tela. E posto em agonia, você viu? A gente fala, quando a gente está escutando essa pregação aqui, quando a gente está escutando esse tipo de pregação, a gente diz assim, né? Amém, glória a Deus, dá até uma dançada, eita glória. Só que é agonia fazer a vontade de Deus. Você sabe que o pastor Mike jogou futebol profissional por 7 anos. Profissionalmente eu joguei futebol. E um dia Deus mandou eu largar para pregar o evangelho. Só que eu era enraizado no futebol. Enraizado, você imagina um cara que eu acordava de manhã para ir treinar. Aí de tarde também, final de semana era concentração, jogo de futebol. Vivia viajando para cima e para baixo. Eu tinha aquele convívio de vestiário com os meus colegas de clube. Eu vivia aquele negócio, sabe, do futebol. Eu vivia o futebol. Só que um dia eu vou até a igreja, eu acabo me convertendo, glória a Deus por isso, me batizei nas águas. E um dia eu estou lá num belo culto, irmão, eu disse, não pode ser, Deus não está falando comigo. Eu quero glorificar Jesus nos gramados. Eu estou convertido, batizado nas águas, larguei o pecado, mas quando eu fizer um gol, eu vou levantar a camisa e colocar Jesus é o meu rei. E Deus disse, não, nada de camisa, você vai glorificar a mim em cima do altar. E eu disse, não, mas não vai dar certo esse negócio não. E olha só o que diz, e posto em... irmão, vai largar. Quem lembra o que Jesus um dia falou para aquele jovem rico? Ele chegou bem bonito, né? Ai jovem, bom mestre, o que eu faço para entrar no céu? Aí Jesus disse, tu pratica os mandamentos? Aí ele disse, quais? Aí Jesus disse, tal mandamento. Ele falou, Jesus, todos, desde a minha mocidade, todos. Eita! Aí Jesus, te falta uma coisa. Aí ele virou a cara, parou de dar glória, né? Falta o quê? Vai e vende tudo que tu tem, dá para os pobres, depois tu vem que me segue e tu vai ter um tesouro no céu. Ele trancou, ficou bravo e foi embora. Ele vazou, foi embora. Caiu fora. Você está entendendo que quando é para fazer o que Deus quer, vai ter agonia. Não vai ter uma sensação de bem-estar. Não vai ter uma sensação de, oh que beleza, oh está tudo tranquilo, oh que maravilha. E posto em agonia, olha só, para fazer a vontade de Deus. E posto em agonia, vamos lá, orava mais intensamente. Ou seja, se você quer fazer a vontade de Deus, você vai ter que orar mais, e você vai ter que fazer uma oração intensa. E olha o que aconteceu. Claro que isso aqui, pessoal, isso aqui que o pastor Mike vai mostrar para você agora na Bíblia Sagrada, isso aqui é uma coisa, o cúmulo, né? Quando eu digo o cúmulo é o máximo, porque a Bíblia diz que Jesus começou a orar tão intensamente, mas ele foi orando tanto, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. O que nós aprendemos aqui? Fala comigo essa palavra, hematidrose. O que é hematidrose? Hematidrose é quando você tem esse tipo de pico de emoção, você fica muito, as suas emoções elas entram em frangalhos, e você começa a ter uma emoção muito grande, muito forte. Isso aqui é o mais alto nível que uma pessoa tem de síndrome do pânico. E ele começou a orar tanto, que começou a estourar tudo por dentro. As veiazinhas perto da pele começaram a estourar por dentro, e começou a suar sangue, vinha água com suor. Aliás, perdão, sangue com suor. Então você vê, não é fácil.
Sabe, fazer a vontade de Deus é suar sangue. Fazer a vontade de Deus é você, sabe, é você orar mais intensamente. Fazer a vontade de Deus é luta. Muitas vezes você vai ter esse choque. Vai existir esse choque de Deus falar algo para você que você não quer fazer, mas ainda assim é a melhor. Ainda assim é o melhor para você sobre a face da terra. Aí de repente você vai dizer: mas pastor, Jesus passou tudo o que passou. Claro, passou tudo o que passou, mas hoje Ele está sentado à destra do Todo-Poderoso. Ele conseguiu salvar a gente. Hoje alguém pode dizer assim: ó, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Hoje alguém pode ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje alguém pode receber o batismo com o Espírito Santo. Hoje você pode dizer: demônio, sai em nome de... Viu o que Ele conquistou? Só que para conquistar tudo isso, você vai ter que passar por esses conflitos. Você vai ter que passar, e a Bíblia diz mais. Se você for continuar lendo, então Jesus precisou passar por hematidrose. Que isso aqui é uma coisa física. Você vê que pode mudar até mesmo o nosso físico para fazer a vontade de Deus. E diz mais, né? Próximo versículo: e levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Por isso que o Pedro negou Jesus, o Judas traiu, a Judas traiu antes, né? Mas enfim, por que o pessoal, todo mundo fugiu quando Jesus foi preso, foi embora? Ninguém orou, está todo mundo dormindo. Quando a gente está dormindo, irmão, a gente não faz a vontade de Deus. Quando a gente dorme, a gente não ora, a gente não busca Deus, a gente faz a vontade ou da carne ou do diabo. Sempre vai ser assim. Você quer fazer a vontade de Deus, é oração. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, achou-os dormindo de tristeza. Próximo. E disse: por que estáis dormindo? Você vê, Jesus todo sangrado, todo assim, ó, todo, cheio de sangue, suor com sangue. E Jesus: por que estáis dormindo? Levantai-vos. Olha o que ele fala de novo: orai para que não entreis. Não adiantou, irmão. Olha o que a Bíblia diz, ó, próximo versículo, põe na tela. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. Aí você já sabe, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que você, no caso, sabe que Jesus foi preso e ele foi viver a vontade então de Deus. Mas aí o que a gente vai aprendendo? O Getsêmani é um lugar de decisão. Você decidir fazer o que Deus quer. É um lugar de aceitação. Aceitar o que Deus quer. Aceitar, porque não é fácil. Se você continuar meditando na Bíblia Sagrada, você vai para Tiago capítulo 4, vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 13. E por isso que as coisas não dão certo na nossa vida, pessoal. A gente está fazendo muito a nossa vontade. A gente faz todas as coisas sobre a face da terra sem consultar Deus, não pede orientação para Deus. A gente vai vivendo. O brasileiro então usa aquela palavra, né? A gente dá um jeito. Não dá um jeito? Aí dá um jeitinho. Se não deu aqui, a gente faz lá. Se não deu aqui, vai lá. E a gente está sempre lutando contra a vontade do Senhor. Sempre lutando contra Deus. Sempre lutando. E olha só o que diz em Tiago 4, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. O que você está lendo nesse texto aqui? Alguém que está decidindo o que vai fazer, sem consultar Deus. Está dizendo: hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Ou seja, eu vou decidir o lugar que eu vou morar ou que eu vou fazer as coisas. Eu estou decidindo o lugar, sou eu que decido. Isso aqui eu acho que é a pior besteira que alguém pode fazer. É jurar na sua cabeça que está no controle da sua vida. É jurar que pode viver sobre a face da terra dessa maneira. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, determinando o tempo, determinando o lugar, determinando o tempo. E ele diz: contrataremos e ganharemos, determinando o que vai fazer. Então, lugar, tempo e o que vai fazer. Agora olha o que diz o próximo versículo: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Agora pergunto para você, você me responde: quem sabe o que vai acontecer amanhã? Quem é? Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Quem é? Então quem que nós tínhamos que consultar antes de decidir o que vamos fazer amanhã? Mas a gente não faz. A gente não sabe o que vai acontecer e a gente vai fazendo, ó. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta para nós: o que é a sua vida? O que é a minha vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Irmão, tudo nessa vida é rápido. Eu estava olhando para o meu filho tem 6 anos de idade. Meu irmão, ontem ele estava com 1 aninho, agora ele já está falando de tudo.
Agora eu vejo ele falando, agora já começou já com 6 anos de idade, que ele está bem alto. Eu acho que ele é alto por causa da gente, né? Por causa meu e de minha esposa, a altura. E aí você vê que ele já está com decisões próprias. Não, isso eu não gosto, isso eu não quero. Falei, para moleque, ontem você não sabia nem que... sabia nem te limpar, rapaz. Agora já está começando com decisão própria, é rápido. Rápido, o que é a nossa vida? É um vapor que hoje aparece um pouco... e depois desaparece. Por isso a gente não tem muito tempo para errar, irmão. A gente não tem muito tempo para ficar errando. Uma errada que você dá na tua vida pode retardar anos da sua vida, que você jogou fora, que não precisava ter feito aquilo. E você acabou tirando mais um tempo da sua vida com uma coisa que você não consultou Deus. E eu digo para você ir para tal cidade, você passar lá 1 ano e contratar e ganhar e fazer isso e fazer aquilo, não é pecado. Eu não estou falando aqui de pecado, eu estou falando de decisões humanas. Eu estou falando de decisões que você pode perder tempo. É preferível ainda você demorar um pouco mais suando sangue, no bom sentido, que você não vai suar sangue, né? Mas necessário, é melhor você orar um pouco mais intensamente e decidir de uma vez o que Deus quer que você faça, do que você ir, me perdoe, perdão da palavra que eu falo, você ir quebrar a cara, gastar dinheiro, se arrebentar e pedir, Deus me abençoa, e Deus não abençoa, porque não é a vontade dele, é tua. Isso é uma coisa da tua cabeça. Isso é uma coisa que você que decidiu, que não tem a bênção de Deus. E se não tem a bênção de Deus, vai dar errado. Vai dar errado, ainda que não seja uma coisa diabólica, ainda que não seja uma coisa satânica, é uma coisa da tua cabeça. Muitas vezes você vê, é interessante isso. Se você começar a meditar na Bíblia Sagrada, você vai ver várias passagens nesse sentido. Olha só o que diz mais, né? Então, eu falei da vida que é rápida, né? Que ela é um vapor que hoje aparece. Próximo versículo agora, põe o 15. Em lugar de você fazer as suas próprias decisões, em lugar que devieis, é um dever. Fala comigo, dever. Não é um direito nosso não, irmão, é um dever. No lugar em que devias dizer, se o Senhor... Qual foi a frase de Jesus mesmo? A frase de Jesus no Getsemane foi, se o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade e não a minha. Se o Senhor quiser passar de mim esse cálice, se o Senhor quiser, depende mais do Senhor do que de mim. Então nós deveríamos falar, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser. Os antigos usavam mais isso, né? Os antigos não usavam isso? Toda que você falava para o antigo fala assim, se Deus quiser. Se Deus quiser. Claro que tem umas coisas que é ignorância, por exemplo, cura divina. É se Deus quiser? Não, porque pelas feridas de Jesus nós já fomos sarados. Expulsar demônio é se Deus quiser? Não, é só usar o nome de... Agora fazer as coisas, decidir onde vai morar, com quem vai casar, o que vai fazer da vida, isso aí pode dar um problemaço, irmão, mas um dos maiores problemas da sua vida. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso, aquilo. A gente está fazendo um plano em cima do vento, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E ele diz agora é forte, hein? Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Você vê, a gente diz que é fé. Não, eu estou na fé é ou presunção? Porque ele diz, mas vos gloriais. Gloriar é você se orgulhar. Nós nos orgulhamos das nossas presunções, porque eu vou fazer, porque eu vou comprar, porque isso, porque aquilo. E cadê a palavra? Aonde que Deus falou para você que isso vai acontecer? Aonde que Deus te deu? Não, vai fazer porque Ele vai me abençoar. Deus está morrendo de medo da gente. Ai meu Deus, está morrendo de medo. Vos gloriais das vossas presunções. E atenção, toda essa glória, esse orgulho, tal como esta, de você decidir as coisas por você mesmo, ela é maligna. Aí você já sabe, quando fala maligna, está falando de proceder satânico. O diabo acabou envolvendo você nisso. Você tem que parar, você tem que orar a Deus, você tem que falar, Jesus, eu quero entrar no eixo, eu quero entrar na sua vontade, no centro do teu querer. Porque quando você está na vontade de Deus, pode ser difícil, mas Deus vai enviar o anjo. Ele vai enviar o anjo, ele vai estar contigo, ele vai ser com você. Quando você faz a tua vontade, pode até parecer bom. Na hora você diz, nossa, olha que coisa boa. Começou a dar problema, você vai orar a Deus. Sabe o que Deus vai falar para mim e para você? Quem mandou você fazer isso?
Você engata a marcha ré, volta lá no início e pede para mim se isso é vontade. Foi você que se meteu nisso. Foi você que se meteu, não fui eu que te falei de fazer isso aí não. Você não me consultou. Você saiu fazendo as coisas e agora que você está nessa, agora que você chegou nesse ponto, agora você está me pedindo ajuda? Não. Você tinha que ter me pedido ajuda quando? Antes de começar. Você tinha que dar o pontapé inicial de tudo, já pedindo para mim o que tinha que ser. Olha só o que diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Posso continuar, irmãos? Caramba, pastor, estou meio assustado agora. Sei que não é por isso que a minha vida está indo para frente? É. Eu tenho certeza que é isso. Porque a gente vai fazendo a nossa vontade e as coisas vão trancando. Quem já ouviu falar de Jonas na Bíblia Sagrada? Já ouviu falar de Jonas? Você já ouviu falar? Então, o Jonas é um caso específico. Deus mandou ele para Nínive, mas ele decidiu, vontade própria dele, não ir. Ele disse, não, eu vou para Tarsis. Não, vou pegar um navio, vou ao contrário. Deus está mandando eu fazer isso aqui, eu vou para o outro lado. O que aconteceu na Bíblia Sagrada? A Bíblia diz que Deus mandou um ventão. Deus mandou um vento forte, fez uma grande tempestade. E a Bíblia diz que o navio que o Jonas estava, ele estava para se quebrar. Por que o navio do Jonas estava para se quebrar? Porque o Jonas estava fazendo a sua... Na hora que pegaram o Jonas, jogaram para fora do navio, a Bíblia diz que houve uma grande bonança. Acabou a tempestade na hora. Por que acabou a tempestade na hora? Porque era o Jonas que estava chamando a tempestade. Porque Deus não vai aceitar perder para você. Quando o Jonas disse assim, eu vou para Tarsis, Deus disse, então tá, tudo bem, Jonas, vou escolher outro. Não, tu vai para Nínive. Não vou, macho. Não vou fazer tal coisa que eu quero, é do jeito que eu quero, é da forma que eu quero, e vai. Aí daqui a pouco o Jonas disse, me lancem ao mar, né, quando estava tendo a tempestade, me lancem ao mar porque eu não vou para Nínive. Aí disse, então vai. Pá! Jogaram ele para fora, veio um peixe, comeu ele. Quando comeu o Jonas lá, e ele não morreu, irmão, ficou lá 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aquelas gosmas, tudo escuro, aquele negócio nojento. Aí daqui a pouco lá dentro ele disse, tá, Deus, eu faço a tua vontade. Aí Deus falou assim, agora pode cuspir. Deus deu a ordem ao peixe, o peixe vomitou o Jonas na praia. Aí o Jonas caiu para fora assim, onde é que o senhor quer mesmo que eu vá? Irmãos, Deus tem o jeito de dobrar a gente aqui na terra. Deus tem o jeito, Ele tem o jeitinho dele. A gente tem que pedir para Deus, o Senhor está me mandando, eu vou fazer. Eu não vou decidir a cidade que eu vou ir, eu não vou decidir quanto tempo eu vou ficar. Eu não vou decidir o que eu vou fazer, Deus. Deus, eu quero ser aqui sobre a face da terra, eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho pensamentos, planos, ideias. Mas é como diz em Provérbios 16:1, lê comigo, do homem são os projetos do coração. Irmão, não é errado você ter plano. Não é errado você ter projeto, Deus está dizendo, pode ter. Você pode ter plano, você pode ter ideia. Só que você tem que vir falar comigo, olha só. Do homem são as preparações do coração. Você pode ter várias vontades, mas do Senhor a resposta da boca. Então todos os sonhos, peça confirmação celestial. Você tem que pedir, Deus, eu estou com vontade de fazer isso aqui, mas é a tua vontade? Deus, eu quero fazer isso aqui, mas é o que o Senhor quer que eu faça? Deus, eu estou pensando isso, eu estou pensando aquilo. Porque a gente tem que tomar cuidado, que um pouquinho mais para frente, em Provérbios 19, no versículo 21, diz assim na Bíblia Sagrada, Provérbios 19, 21, olha só. Muitos propósitos há no coração do homem. Então a gente, meu irmão, a gente é uma máquina de pensar. Estou certo ou estou errado? Você não foi essa noite agora dormir, amanhã eu vou fazer tal coisa, e farei, e virei, e aí vou fazer. A gente há muitos propósitos no coração do homem, escuta essa, mas só o conselho do Senhor permanecerá. O que ele está querendo dizer com isso? Que todas as demais coisas que você projetou, ou você preparou, planejou, não vai permanecer. Se não vai permanecer, está querendo dizer que não vai dar certo. Você vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai arrancar fio de cabelo da cabeça, vai ser difícil, vai ser complicado e não vai ir. E o pior de tudo é, você vai orar, Deus vai pedir, Deus me ajuda. E Deus vai dizer assim, ajuda no quê? Nisso aqui que eu estou fazendo, fui eu que decidi, desce e me ajuda nisso aqui, Deus.
Não. Ele é o Criador, você é a criatura. A gente está esquecendo disso. Imagina um dia você fabricar uma cadeira. Olha que engraçado. Você fabrica uma cadeira, aí você diz assim: agora eu vou sentar nessa cadeira. A cadeira pula fora. Você não vai sentar, não. Você já vai pensar um negócio desse? Você fabricou a cadeira e a cadeira diz: não vou. Aí você diz: não, vai sentar. Não vou. Daqui a pouco você pega uma serra e serra ela. Onde eu quero chegar com isso? A gente tem que tomar cuidado. A Bíblia diz em Jeremias 29, versículo 11. Vamos para lá, pessoal? Jeremias 29, 11. Mais um pouquinho. Amém, pessoal? Então não espere que Deus vai dizer sempre sim para tudo, tá? Não espere que Deus vai te abençoar em tudo. Ele vai abençoar naquilo que é a vontade dele. Diz assim, ó: porque eu bem sei. Esse eu bem sei é Deus ou que está falando aqui, ou é o Jeremias? É Deus. Através de Jeremias, Deus diz assim, ó: eu bem sei os pensamentos que pensam de vós. Você viu que é uma coisa bem séria, né? Porque Deus está dizendo assim, ó: você não sabe nem pensar. Você foi criado, eu deixei a Bíblia para você aprender a pensar. Sou eu que penso. Tem até uns pensamentos teus, você até pode ter esses pensamentos, mas não é isso aí. Deus está dizendo: sou eu que pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Olha só: pensamentos de paz e não de mal. Olha só: para vos dar o fim que esperais. Então você vê que Deus tem os pensamentos para dar o fim naquilo que eu espero, mas ele tem que ser com os pensamentos dele, tem que ser com as ideias dele, tem que ser da forma que ele pensa, e aí as coisas vão começar a funcionar. Se você for começar a meditar na Bíblia Sagrada, o próprio Senhor Jesus, ele fala, não precisa você ir lá não, porque eu vou só recitar, Mateus 16, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro Deus, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro, prioridade, priori. A primeira coisa é Deus. Se eu estou agradando a Ele, se eu estou agradando o meu Criador, aí as demais coisas vão começar a se encaixar. Mas de vez em quando eu estou colocando a carreta na frente dos bois. E quando eu coloco uma carreta na frente dos bois, o que acontece? Não anda, porque os bois têm que estar na frente da carreta. É isso aí, irmão. A gente está começando a dar uns piti por causa dessas coisas. Um dia o Davi, em primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, vamos? 1 Crônicas, capítulo 28. O Davi está com uma ideia boa, pessoal. Olha a ideia do Davi, que legal. 1 Crônicas 28. Estou quase acabando. Quem é que não vai esquecer mais que a gente tem que ir mais no Getsemane? Tem ou não tem que ir mais no Getsemane? Tem que ir lá se espremer, tem que ir lá se esmagar, prensa de oliveira, a gente tem que se espremer, tem que orar mais intensamente, alguma coisa tem que mudar por dentro da gente, não que a gente vai suar sangue, mas alguma coisa tem que mudar dentro da gente para a gente fazer a vontade de Deus. Senão a gente vai viver sempre sobre a face da terra fazendo a vontade nossa. Você já parou para pensar um dia você chegar no dia do juízo e você dizer assim, ó: Deus, eu estou aqui. Deus vai olhar para dizer assim: rapaz, você não fez nada que eu te projetei. Você viveu na terra a tua vida. Rapaz, eu tentei falar contigo, tentei te alertar, mas você foi o Senhor da tua vida. Você foi o Senhor dos teus projetos. Você foi o Senhor. Não, mas eu conquistei, eu tive, eu fiz. Mas isso aí não tem, para mim não tem nada a ver. Isso aí você teve quem? 80, 70, 90 anos, depois de você morrer, você está aqui agora. Não é isso aí. Você acha que eu me agrado com carro, casa, dinheiro e coisas? Não tem nada a ver. Eu me agrado em quem me obedece. Você não foi projetado para fazer isso aí. Você viajou na maionese. Eu de vez em quando eu fico pensando essas coisas. Não sei se você pensa. Porque a gente vai viver aqui 70. Você viu ali que a Bíblia falou? A Bíblia falou que a gente é como um vapor que aparece e daqui a pouco... Eu abaixei um negócio que eu deixo num pendrive dentro do carro, né? Com os 100 maiores homens que existiram sobre a face da terra. As personalidades. Então eu fico sabendo que as pessoas que chamaram a atenção sobre a face da terra, eu gosto de saber as características das pessoas que foram bem sucedidas na terra. E eu fico escutando. Eu gosto de escutar. Eu vou escutando no carro. Esses 100 homens que mais se destacaram sobre a face da terra, todos eles estão
Morreram tudo morreu. Foi, já era, 70, 80 anos, 90, uns um pouco antes, com coronavírus até um pouco antes. Irmão, a gente não pode perder tempo, não pode. Você tem orado com frequência sobre a vontade de Deus? Você tem procurado saber se você está no eixo? Ou você vai chegar no final de tudo e vai dizer, vivi a minha vida? Ou a gente viveu a vontade do Senhor? Porque a Bíblia diz agora, 1 Crônicas 28, versículo 1. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas, e serviram o rei, os capitães dos milhares, os capitães das centenas, e os maiorais, toda a fazenda e possessão do rei, de teus filhos, como também os eunucos, varões e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos, e povo, irmãos meus e povo meu. Olha o que ele vai dizer agora. Se segura na cadeira. Vamos lá, todo mundo. Em meu coração propus. Você vê, o Davi era rico, irmão. Davi era rico, ele era um grande general, ele era um grande rei, ele era um grande político da época. E ele disse: eu propus do meu coração edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor. Ou seja, ele propôs fazer um templo para Deus. Ele propôs fazer uma coisa boa, construir a casa de Deus. E ele diz assim, e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Ele chegou a preparar tudo, irmão. Ele levantou dinheiro, os mundos e fundos, dinheiro grosso, que você e eu, quem sabe, a gente nunca vai ver isso na nossa vida. Mas dinheiro grosso. E olha só o que ele disse: porém Deus me disse, vai. Não vai fazer. Se preparou, pegou dinheiro de todo mundo e disse: Deus, não vai, não edificar as casas do meu nome. Olha só, porque és um homem de guerra e derramaste muito sangue. Quem quer entender isso aqui, levanta a mão. Deus falou: eu te chamei para ser construtor ou guerreiro? Então, deixa a construção de lado, porque você foi chamado para ser guerreiro. E nós estamos nos metendo em construção. Não vai dar certo isso. Você tem que começar a entender essas coisas. Você tem que pedir para Deus: guerreiro ou construtor? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A gente tem que entender que o nosso coraçãozinho, e o Davi obedeceu. Quem chamou para construir foi quem, pessoal? Salomão. Tanto é que você conhece como templo de Salomão, não templo de Davi. O templo de Salomão, porque o Salomão foi chamado para construir. E Deus disse: eu tenho as pessoas certas, eu tenho as pessoas corretas. Então cada pessoa tem que ir no seu lugar. Então, por mais que Davi tivesse dinheiro, tivesse um monte de gente trabalhando para ele, Deus não queria aquilo dele. Ele disse: Davi, você tem que ir para a guerra. E quem lembra que o Davi um dia não foi para a guerra? Quem lembra? Você lembra o que aconteceu com o Davi quando ele não foi para a guerra? Pecou com a Batseba. Toda vez que você sai do plano de Deus, você vai fazer besteira. Eu quase falei outra coisa. Você vai fazer besteira. Por quê? Jeremias 17, versículo 9. Quem está conseguindo entender o que eu estou falando? Ai, pastor, não queria ter vindo nesse culto, pastor, meu Deus do céu. Ai, vou sair daqui agora pensando. Graças a Deus você vai pensar um pouco. E vai sair pensando: Jesus, eu estou no centro da tua vontade, eu estou no âmago da tua vontade, porque a minha vontade pode não ser a sua. Jeremias 17, versículo 9, põe na tela para eles. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Caramba, não, o maior enganador está dentro de você. Isso aqui é assustador. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O maior enganador de todos está dentro de mim. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso. Nosso coração é enganoso e perverso. E aí diz assim, quem o conhecerá? Quem conhece ele? Quem? Então eu tenho que pedir para quem? Se aquele pensamento, aquela ideia, aquele propósito, aquele plano, se vem dele ou não. Para quem que eu tenho que pedir? Para quem conhece o meu coração. Para quem conhece, porque eu não conheço.
Esses dias atrás eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa me disse bem assim: ai pastor, eu desconheço umas coisas que eu estou pensando. Eu falei: caramba, mas é verdade. Então ali, ó, enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? E agora vem versículo 10, ó, você viu? Quem o conhecerá? Quem está escrito ali no versículo 10? Eu, o Senhor esquadrinho o teu coração e prova os teus pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Você lembra lá de Provérbios 16, que nós começamos em Provérbios 16, eu não dei o versículo 2, mas volta para o Provérbios 16, 1, ó, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Olha o 2 agora, ó. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Como assim, pastor? Deus tem uma balança, Ele pesa o meu espírito? Não, Deus está dizendo o seguinte, ó, que Ele, como é que fala? Todos os caminhos são limpos aos olhos, seus olhos, mas Deus Ele coloca na balança a intenção que você está fazendo aquilo. Que tem muita gente que faz com intenção errada. Por exemplo, vamos lá, eu quero ser pastor. Não é uma boa ideia ser pastor? É ou não é, pessoal? É, mas se o cara quer ser para ganhar dinheiro, viu? É isso que eu estou te dizendo. Eu quero construir essa casa. Ué, construir uma casa é bênção ou não é? É, mas com a intenção para fazer uma coisa errada lá dentro. Então Deus, Ele pesa os espíritos. Então Deus conhece o meu coração. Qual é a intenção que eu estou fazendo aquilo? Tem coisas que eu faço para chamar a atenção dos outros. Ah, eu sou um ministro de louvor, eu canto e toco para quê? Para todo mundo me ver. Você está entendendo? Mas isso aí é BO, irmão. Isso aí é BO. Isso aí é problemático, a gente não está entendendo isso. Você tem que pedir para Deus: Deus, prova as intenções do meu coração. Prova. E aí sim o versículo 3 vai dizer, né? Como é que vai? Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Mas os teus pensamentos que estão alinhados com a vontade de Deus. Parabéns. Vamos mais um pouquinho. Posso mais um pouquinho só? Posso? Só mais uns 2 versículos. Vamos abrir em Atos 8, versículo 38. Atos 8, 38. Eu estou sempre orando a Deus nessa questão, né? Deus, isso aqui é vontade do Senhor. Isso aqui vem de Ti. O Senhor quer fazer isso. Sempre procurando agradar. Quem já trabalhou com patrão, levanta a mão. Quem já teve patrão na sua vida? Já teve patrão? Quando você vai fazer qualquer coisa no setor lá onde você trabalha, para quem que você pede? A gente não pede para o patrão? Patrão, eu posso fazer tal coisa? De vez em quando, quem já fez alguma coisa pensando que ia agradar o patrão e tomou um xingão? Viu? Na sua cabeça era certo. Você diz: vou fazer e tal coisa. Patrão, não! Aí você diz: ai... Mas você imaginava que era correto. E você está vendo que a gente falha, a gente erra, não é nem por maldade. Muita gente falha por não consultar mesmo. De vez em quando até você faz um negócio. Eu lembrei do negócio agora, besta, mas é por aí. Eu desisti de comprar roupa de presente para minha esposa. Por que o senhor desistiu? Que toda vez que eu comprava, eu olhava assim: essa aqui, nossa. Tipo aniversário de casamento, aniversário de sei lá, a Catiane está aí não? Tá, vai para dentro de novo. Agora ela veio até sentar para escutar. Ela se interessou na pregação agora, né? Aí eu ia comprar, eu chegava assim com aquela cara de panaca. Comprei para ti, ela abria, ela fazia assim, ó. Ah, legal. Ele disse: não gostou, né? Não, gostei. Onde é que tu comprou? Ah, tal loja. Dá para trocar? Você está entendendo? Com Deus é quase isso. Ai, Deus, eu quero fazer tal coisa. Pode trocar. Não é isso aí. Diga aleluia. E tem gente, irmão, que de vez em quando a pessoa se orgulha, não vai ficar bravo comigo. Ah, eu já fui de tudo na vida. Eu já fui sapateiro, caminhoneiro, leiteiro, padeiro, confeiteiro, fiz tudo. Ah, fui tudo, mas nada deu certo. Por que nada deu certo? Porque tudo isso que você fez foi experiência que você teve, mas não acertou, porque não é vontade de Deus. Porque a Bíblia diz assim, Atos 5:38, não é 8:38, desculpa se eu falei 8? Me perdoe, é 5:38, tá? Atos 5:38. Aqui é um conselho de Gamaliel. Ele foi como se fosse o mestre do apóstolo Paulo na questão do judaísmo, tá, pessoal? Questão do judaísmo, né?
Não a questão depois que o apóstolo Paulo se converteu, o mestre dele é Jesus, e a gente sabe bem disso. Mas antes, o Gamaliel foi um cara que foi mestre do apóstolo Paulo na questão do conhecimento do judaísmo, do Pentateuco, do Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E um dia ele falou isso aqui, ó: agora digo-vos, dai de mão estes homens. O que é dai de mão? Deixa para lá. Dai de mão esses homens, deixai-os, porque se esse conselho, ou se esta obra é de homens, se desfará. Se isso aí não é de Deus, você só está perdendo tempo. Está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, que isso aí vai se desfazer, não vai funcionar. Agora atenção, hein? Mas se vem de Deus, se isso aí não é uma coisa humana, se isso aí tem respaldo bíblico, se isso aí tem vontade divina, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra. Ou seja, se isso é uma coisa de homens e alguém atacar, se desfaz. Mas se isso é uma coisa de Deus e alguém for combater, vai combater contra Deus. Se é de Deus esse plano, ninguém desfaz. Mas se é dos homens, desfaz. Agora tome cuidado também, a gente tem que pensar nisso. A Bíblia diz no finalzinho do versículo: mas se é de Deus, não porei desfazê-la, para que não aconteça de seres também achados combatendo contra. Cuidado para você nunca atacar uma coisa que vem de Deus. A gente tem que tomar cuidado para nunca atacar nada que venha de, porque você vai acabar combatendo contra o próprio, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, a partir de hoje, aprenda isso. Pense nisso que o pastor Maico falou. Se você está no centro da vontade divina, se você está fazendo de fato, de verdade, que agrada ao Senhor, porque aí, irmão, ninguém vai poder desfazer o que você está fazendo. Ninguém vai conseguir, o negócio vai continuar adiante, vai avante. E você sabe que eles estavam falando isso aqui, o Gamaliel estava falando exatamente sobre a pregação do Evangelho de Jesus. E eu te pergunto, a pregação do Evangelho sobre Jesus, ela é de homens ou é de Deus? É de Deus, ninguém pode desfazer. Nós estamos em 2020 e eu estou pregando sobre Deus, sobre Jesus. O que é de Deus ninguém pode desfazer. E se alguém tenta combater, tentaram perseguir os nossos irmãos, nossos primeiros irmãos, tentaram ou não tentaram? Tentaram, mataram, crucificaram de cabeça para baixo, prenderam em cruz, colocaram eles em caldeira quente, cortaram os nossos primeiros irmãos ao meio, para aparecer as entranhas. Quanto mais matava crente, mais surgia crente. Mais surgia, ele disse: meu Deus do céu, vamos parar. A gente mata um, aparece 20. Matou 2, apareceu 1000. Que praga é essa? Não é praga não, isso é vontade de Deus. A vontade de Deus que o Evangelho vai ser pregado para sempre, não, mas até Jesus voltar. Então eu quero dizer para você, e depois que Jesus voltar também, quem vai ficar aqui na terra vai também escutar o Evangelho, mas desde a tarde. Mas enfim, voltando a falar, então a gente tem que tomar cuidado. Então lembra onde a gente começou hoje? Volta lá, pessoal, em Lucas 22, já preguei bastante hoje. Eu podia te dar outros exemplos, tantos, né? Lucas 22, só para finalizar lá onde eu comecei. Lucas 22. Então a partir de hoje, quando você for fazer qualquer plano na sua vida, primeiro consulte quem conhece o teu coração mais que você mesmo. Lucas 22, lá no versículo 41 e o 42, que foi isso aqui que eu preguei hoje. 41. E apartou-se deles de cerca de um tiro de pedra, pontos de joelhos, Jesus orava de sozinho, dizendo: Pai, se queres, esse aqui é a tônica hoje de toda a pregação, se queres, passa de mim esse cálice. Se o Senhor quiser, se o Senhor não quiser, beleza, eu vou beber esse cálice. Mas se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu estou em conflito, eu estou com... os meus pensamentos não são esses, a minha vontade não é essa, mas que não seja feita a minha vontade. Eu estou aqui para acabar comigo mesmo, para fazer o que o Senhor se agrada. Eu estou aqui para desfazer as minhas vontades, para destruir as minhas vontades, para fazer a tua. E eu digo: obrigado, Jesus. Eu consigo dizer, né? Obrigado, Jesus, porque se Ele não faz a vontade do Pai, a gente estava lascado. Se Ele não faz, porque Jesus, Ele foi a única opção que a humanidade tinha. Porque Jesus, Ele não tinha pecado. E Ele precisava se entregar na cruz por nós. Mas aqui foi como se fosse um grande divisor de águas. Porque aqui o Jesus homem, começou a lutar para não ir, mas Ele foi, e aleluia. Que você também viva a vontade de Deus aqui nessa terra.
Você sabe que o pastor Michael prega com frequência? Eu vou só comentar agora rápido. Que tudo que foi criado sobre a face da terra foi criado com uma função. Quem já escutou o pastor Michael falando sobre isso? Você nunca escutou? Então vai escutar agora. A caixa de som, ela foi criada para ser o quê? Caixa de som. A bateria foi criada para ser? Bateria. O teclado foi criado para ser? Teclado. O microfone foi criado para ser? Microfone. Então o cara que projetou a caixa de som, a bateria, o teclado, o microfone, eu podia falar da geladeira, eu podia falar de qualquer outra coisa, né? Mas tudo que foi projetado, ele já foi projetado com uma finalidade. Então a caixa de som, ela não nasceu para decidir o que vai ser. A caixa de som, ela já nasceu finalizada para ser isso aqui. A bateria também e tal. Então, partindo desse ponto essa primícia, né, de pensamento, tudo que se é criado já nasce com uma função, finalidade. Concorda comigo? Então todos nós aqui já nascemos com uma finalidade. Agora vamos lá. Vamos colocar vida agora aqui na caixa de som, na bateria, tá? Não, vamos colocar vida. Agora está com vida, agora é a caixa de som Jorge. É a bateria Michael, o teclado Helena e o microfone Catiane. Vou dar um exemplo. Aí daqui a pouco, como é que é o nome desse aqui que eu botei mesmo? Jorge. Aí o Jorge diz assim, ó, eu vou ser um automóvel. Quando que isso aqui vai ser um automóvel? Hã? Mas vai tentar. Vai tentar ser um automóvel. Aí a bateria diz assim, nossa, eu estava pensando bem em você uma geladeira. Quando que isso aqui vai ser uma geladeira? Mas vai tentar a vida toda ser geladeira. Aí o teclado diz assim, nossa, já sei que você é uma bola de futebol. O que vai acontecer com essa bola de futebol aqui? Você imagina alguém chutando o primeiro chute. Aí o microfone diz, já sei que serei. Deixa eu inventar uma coisa bem louca aqui. Serei um avião. Vai ser avião? Isso aqui nunca vai ser avião. Tudo que já nasceu projetado. Você não nasceu para descobrir para você decidir o que você vai ser. Você nasceu para descobrir o que Deus quer que você seja. Quem concorda que é diferente? É diferente você nascer para decidir o que vai ser e você nasceu para descobrir o que Deus quer que você seja. Porque você já foi projetado para algo. Jeremias 1, versículo 5, um dia Deus aparece por Jeremias e diz assim, ó, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei as nações e te dei por cavaleiro, padeiro, motorista, médico. Não, eu te dei por profeta. Eu te chamei para ser profeta e não para ser outra coisa. Eu te projetei. Você foi projetado. E se você... Aí ele começou com um monte de coisa de Jeremias. Ele fala assim, ai, Senhor Jeová, eu não sei falar. Como é que eu vou ser profeta se eu não sei falar? Porque eu sou uma criança. Eu não sei. Mas o Senhor disse, rapaz, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar dirás. Em outras palavras, eu vou ser contigo, porque eu te projetei para isso. Se mete fazer outra coisa que eu não vou ser contigo. Se mete fazer outra coisa, vai patinar o resto da vida. É o teclado querendo ser geladeira, a bateria, microfone. Até microfone dá para ser, ó. Mas nunca vai ser isso. Então é isso que eu queria pregar. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aplauda bem forte o Senhor, tá bom? Obrigado, Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, pessoal, vamos orar. Pessoal que está em casa agora nos assistindo, Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer uma oração. E que Deus ele possa ter falado ao seu coração. A gente vai orar agora. Queria que você orasse junto com a gente em casa também. Você que está nos assistindo em qualquer parte do Brasil e do mundo. Eu sei que tem pessoas que me assistem na Austrália, pessoas que me assistem nos Estados Unidos, pessoas que me assistem em outros lugares. Vamos orar agora. Quem sabe essa mensagem que ela vai ficar gravada, ela vai para o YouTube. De repente você está me assistindo em 2030. De repente você está me assistindo em 2040, se Jesus não voltou ainda. Ou de repente foi até depois já do arrebatamento, eu não estou mais aqui. E nem essa igreja está mais aqui, mas você ficou. E eu quero dizer, você que está me assistindo agora, procure assistir essa pregação e buscar a vontade de Deus para a sua vida e não a sua. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que Deus criou cada um de nós aqui com um fim.
Nós nascemos projetados. Diga aleluia. Você já foi projetado. Levante as mãos aos céus, todos se coloquem em pé, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Eu não quero perder tempo, Deus. A minha vida, ela é como um vapor, que hoje aparece e depois desaparece. Deus, eu não posso mais errar. Deus, eu não posso mais fazer isso. Você não pode errar em casamento, você não pode errar. Quantas vezes você já casou, descasou, meu Deus do céu? Quantas vezes você já fez tanta coisa na sua vida, daqui a pouco você balançou a cabeça e disse, não, isso aqui também não. Aí você foi fazer outra coisa, não, isso aqui não. Aí você vai fazer, aí você diz, mas por que está dando tão errado? Por que não vai? Muitas vezes até uma ideia boa. Muitas vezes até um pensamento bacana, um pensamento legal. Uma vontade, sabe? Bacana. Mas ainda assim, querido, ainda assim eu te digo, consulte ao Todo-Poderoso. Nosso coração é enganoso, perverso, quem o conhecerá? Oh, aleluia. Jesus, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar no âmago. Jesus, me ajude, eu quero estar no centro. Eu não quero ficar nem para a direita, nem para a esquerda, eu quero ficar no centro. Eu quero pregar o prumo que é a tua palavra. Eu quero seguir os teus passos. Oh, eu quero sempre estar no Getsêmani me esmagando. Porque Getsêmani é um lugar de aceitação. Getsêmani é um lugar de decisão. É onde você sua sangue, é onde você ora mais intensamente, aonde você busca, não fazer mais a tua vontade. Oh, que Ele cresça, que eu diminua. Oh, que Ele apareça e que eu me constranja. Jesus, eu quero cair fora e que o Senhor tome a minha vida. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Oh, feliz foi o Davi, que se preparou com tudo para construir o templo. Mas Deus disse para ele não, e ele obedeceu. Deixou o filho dele construir e ele voltou para a guerra. É isso. Quem é guerreiro, quem é construtor. Quem sabe Deus chamou você, Jeremias, para ser profeta desde o ventre. E você, a cada culto que passa, você está descobrindo cada vez mais qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quem sabe tem alguém em outro país, ou quem sabe até mesmo, Jesus, em algum outro estado, aqui dessa grande nação chamada Brasil, está me assistindo agora, e que essa pessoa mude de vida. De vez em quando você não entende, Deus está chamando você para uma coisa maior, e você está insistindo em outro lado. Você está indo para Tarsis quando era para você ir para Nínive. Você está investindo no Saul quando era para ser o Davi. Você é aquela pessoa que você está falhando. Era para você vencer guerra, você está querendo construir. Mas Jesus nos ensinou: eu quero beber o cálice que o Senhor quer que eu beba, por mais difícil que seja. Levante as mãos aos céus e declare mais de ti. Fale para Ele de ti. De ti, Jesus. De ti. Não pare, levante as mãos e fale mais de ti. Mais, Jesus. Oh, aleluia. Mais de ti. De ti. E menos de mim. Solte a sua voz e mas solte mesmo. Menos de mim. Oh! Mais alto, grita para Ele, menos. E menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua. Cante. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça, e eu me constranja, com a tua glória, e todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Cante. Servo de todos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja, com a sua glória, todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos. Que Ele cresça, que eu diminua,
diminua, Ele apareça, Ele apareça, e eu me constranja me constranja com a tua glória, com a tua glória, todo o teu amor, e todo teu amor, infinita humildade, infinita humildade, servo de todos os irmãos. servo Vamos, não para, que ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que eu diminua, ele apareça, apareça, e eu me constranja eu me constranja com a tua glória, com a tua glória, e todo e todo teu amor, infinita, infinita humildade, servo de todos os irmãos. servo de Mais. Levante as mãos, diga mais de ti, Senhor. Cante. De ti. Isso, se concentra. de ti, Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mais de ti. De ti, Senhor. Vai erguendo a voz e declare menos. Vai erguendo a sua voz e menos. menos de mim, Mais alto e menos. e menos de mim, Vamos, que ele cresça, e eu diminua, que Ele cresça, que eu diminua, diminua, ele apareça, Ele apareça, e eu me constranja me constranja com a tua glória, com a tua glória, e todo teu amor, infinita, infinita humildade, servo, lindo, que Ele oh, quero fazer o que te agrada, quero fazer o que te agrada nessa terra, Ele apareça, quero te agradar, me constranja oh, com a tua glória, todo o teu amor, todo teu amor, infinita, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que Ele cresça, bem alto, igreja, que eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a tua glória, e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. servo de todos os irmãos. Amém. Aleluia. Isso, igreja. Você entendeu a mensagem? Deus quer completar na sua vida o que Ele começou. Ramandalaye xerebi calaba. Oh, remekere kereshi. Sharimalamandarara seketereme keteremelele. Rayalaye sharamalaya chiribi. Uou! Oh, Jesus! Ramandalaya reketere. Aleluia, levante as mãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte. Deus abençoe você que está em casa. Bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Dá um aleluia aí. Amém. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz.